Programa ricardo.olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo.olandini.net. O nosso convidado de hoje é o empresário Pedram Zaman, do Império Persa, uma loja, um grupo empresarial tradicional já na área de decoração, especialmente tapetes, né, como já diz o nome, né, tapetes persas e outros tapetes que hoje eu quero desvendar um pouco com o Pedram. Ele vai dizer para nós o que é um tipo de tapete, outro tipo de tapete. Nós vamos ver isso aí, tudo, aquela curiosidade que a gente tem, que a gente sempre ouve falar dos tapetes persas e dos tapetes indianos, por exemplo. E daí, mas qual é a diferença de um para o outro? Mas que tipo de tapete é esse? Qual é o feito à mão? Qual é o feito à máquina? Qual é que é o feito em tear? Não sei se eu estou dizendo bobagem, mas é isso que nós vamos conversar com o Pedram. Mas antes de falar de tapete, vamos contar um pouquinho da história do Império Persa. A loja. Muito obrigado, Ricardo, por dar essa oportunidade para a gente poder estar aqui no teu programa. A gente fica realmente muito feliz em poder falar com os teus telespectadores, para os teus amigos que estão aí do outro lado da TV, um pouquinho sobre os tapetes, que eu acho que isso é muito importante. Isso cria abre uma visão muito grande para que as pessoas tenham um conhecimento sobre o tapete, que não é só aquele que é só a cor ou só o desenho, enfim, mas toda aquela história que existe atrás desse tapete persa. E eu acho que a gente também pode falar do tapete artesanal. Bem legal. O grupo econômico, como é que surgiu? Desde quando existe o Império Persa como CNPJ? Bem, a gente tem a empresa, na verdade, o ramo de comércio de tapetes orientais e principalmente o persa, ele surgiu em 1982, quando o meu pai veio do Irã para o Brasil e decidiu abrir um negócio. E ele pensou num país totalmente estranho em língua e totalmente diferente, no que ele poderia trabalhar. E ele verificou que o que ele mais conhecia e que poderia agradar o público aqui do Brasil era do tapete persa, porque a gente nasce, Ricardo, e vai para casa, você sai do hospital e vai para casa, a casa tá cheia de tapete. Tu tem mais tapete do que piso. Então aqueles tapetes que a gente fala, olha, sobrepostos e tudo, o original do tapete sobreposto é lá no Irã mesmo, porque as pessoas botam tapete e forram a casa inteira, porque andam de pé descalço, enfim, por causa do frio, do calor e tudo isso, então traz um conforto térmico. E aí ele disse, olha, isso é uma coisa que eu tenho experiência, eu sei como é que eu sei como é que funciona, vou começar assim. E começou, Ricardo, de uma maneira muito interessante, num espaço muito inusitado, que foi no lavabo lá de casa. A gente morava num apartamento, ali no bairro Moinhos de Vento, e o pai tinha, eu me lembro muito bem, um monte de tapetes, colocava naquele lavabo. Alguns profissionais queriam ver o que eram os produtos e o meu pai levava esse tapete no escritório do profissional, demonstrava conforme medidas que queria, enfim, e lá depois levava para casa do cliente e fazia a venda. Então começou assim, até que o negócio foi crescendo e no ano de mais ou menos 1990, o pai decidiu ir para São Paulo para ampliar esse ramo de tapetes e virar atacadista. Então ele começou a importar diretamente e, na verdade, desde antes começou a importar, mas
em volumes muito maiores em 1990 com um depósito lá em São Paulo. E em 2010, assim, fazendo um encurtamento, a gente passou quase 40 anos em 3 minutos de conversa. E em 2009, o meu pai, desde quando ele abriu a loja, o depósito de atacado em São Paulo, a loja que ele tinha aqui, ele pegou um sócio porque ele disse, olha, vou estar em São Paulo, vou estar vendendo em São Paulo e tu assume administrativamente a loja aqui. Então teve um sócio, parente também, que por um tempo ele administrou a loja. Em 2009 o pai disse, olha, chega, eu quero ter carreira solo, não quero mais ter sociedade. E a gente assumiu a Império Persa, virou o Império Persa Home Design, porque antes não tinha o Home Design, que a gente começou a também vender, além de tapetes aqui na loja, móveis, objetos de decoração. Onde nós estamos sentados aqui, né? Exatamente. Então, onde o Bob Aguiar está colhendo imagens aí para a gente mostrar depois um pouco da loja. Exatamente. Né? Ela está hoje um pouco bagunçada porque chegou materiais, enfim, mas nós temos aqui móveis, mesas, objetos de decoração que abrange toda essa parte que a gente chama de home design. Então, todos os produtos que o cliente, que agradaria o cliente, não só o tapete. O Pedran, já falando de tapete, esse que está atrás de nós aqui, o que é esse aí? Esse aqui é um tapete Mood. É um tapete iraniano, também tecido à mão. Eu vou dar um espacinho aí pro Roberto, assim, dar uma... E ele é um tapete... Dá um close nele aí. Muito sofisticado. Ele tem diversas padronagens. E essa aqui é uma das padronagens muito bonitas dele. Com flores, medalhão, enfim. Medalhão central, que é muito bonito. É um tapete realmente bem sofisticado. Esse Mood é feito à mão, feito à máquina? 100% feito à mão. 100% feito à mão. A empresa, ela vende 95% do estoque nosso é tapete artesanal. Artesanal pode ser feito no Irã, feito no Paquistão, que isso a gente conversa quando a gente te levar lá no depósito. Lá então pode ser no Irã, Paquistão, indiano, enfim, de várias regiões. Então nós temos tapete artesanal. E um estoque muito pequeno nós temos de tapete industrial. Nós temos tapete persa industrial também, mas também algumas amostras de tapete industriais que alguns clientes preferem para alguns ambientes colocarem porque é bem mais econômico. O Pedran, já mostramos esse tapete, vamos falar um pouquinho mais do grupo econômico. Tá, vocês lá começou em 82 no lavabo, né? Uma empresa começou no lavabo, né? Tem uma história para contar. Né? Que é um ambiente chique, ainda bem que não é o banheiro, é o lavabo, é mais chique. É o lavabo, é mais chique, né? Mas daí o teu pai, com todo aquele jeito de comércio no sangue, né? Foi lá, tocou um negócio, pô, vou fazer do tapete, da decoração, do home design, a minha carreira empresarial. E daí surge o grupo. Primeiro, o lavabo, uma loja em Porto Alegre, depósito em São Paulo, e até chegar aqui na Nilo Peçanha e coisas que vêm por aí nesta área lojista, se pode dizer assim. A gente tem, além da empresa aqui da Império Persa, a gente tem também o pai, quando veio aqui, ele decidiu também começar um pouco com construção. Então ele construiu lojas e, enfim, a gente comenta como loja, enfim, mas não necessariamente ele é o proprietário da loja. Tá, a gente constrói prédios comerciais de 1, 2, 3 andares e que ele bota para locação, ou às vezes, em alguns casos, ele vende. Então a gente tem um braço da empresa que cuida dessa parte de administração, locação, construção desses imóveis. Por isso que eu tenho o cabelo um pouquinho mais branco e daqui a pouco já estou perdendo, porque é muita dor de cabeça. Eu estou puxando o pai, né? Puxando o pai. Mas me diz uma coisa, Pedran. Tu nascesse aonde, Pedro? Eu nasci no Irã.
Era uma pergunta que eu não queria que tu fizesse. Porque se eu falei que em 82 a gente tá aqui, a gente já estava aqui, e eu nasci no Irã, quer dizer que eu nasci antes de 82. Não, mas ainda pode ter nascido em 81, né? Não, eu nasci em 77, final de 77. Então, um pouquinho antes, com 2 anos de idade, eu saí do Irã com meus pais, a gente foi para os Estados Unidos e depois, no final de 81, no meados de 81, a gente veio para o Brasil e ficou aqui. Em 82 o pai começou a parte de tapetes. E adotou o Brasil como pátria do coração. E o Rio Grande do Sul foi o lugar que a gente veio em Porto Alegre, que os pais da minha mãe, meus avós, eles vieram para Porto Alegre e aí a gente adotou também Porto Alegre para ficar perto dos familiares, enfim. Já estavam aqui eles? Já, eles estavam aqui há anos anteriores. Tá, ainda falando da área empresarial, vem novidade. Eu vou pedir licença, eu vou tomar um chá persa. Eu também vou tomar aqui, gente, aqui, ó, chá persa, aqui, chá preto. Qual é a diferença do chá tradicional, que a gente conhece muito o chá inglês, né? Isso. O chá persa, ele tem a maneira... É do Ceilão, né? Isso, a maneira com que se faz, eu acho que é o grande diferencial, a forma de ser feita e também as folhas, né? Então, o chá... A gente conhece aqui no Brasil que eu falo muito chá de saquinho, né? Uhum. Então, lá o chá persa não se usa muito saquinho, até é errado tu fazer um chá com saquinho, então se usa a folha, então tu faz todo um processo. Não é nem moído, é a folha mesmo. É a folha toda ela tratada, toda ela... enfim, tem todo o processo que vem, que eu não sei, eu não faço a mínima ideia de como é que é. E bem saboroso, aí tomamos então um chá persa, mas assim, vem novidade na área empresarial, o que tá vindo aí para 2019? 2019 a gente tem a ideia, porque em agosto eu assumi a diretoria geral da empresa. Eu ia contar isso também, né? Que tu assumisse a direção da empresa. Agora os pepinos estão comigo. Então, em agosto eu assumi a diretoria geral da empresa, ou seja, todos os pepinos, dor de cabeça e também a parte boa estão comigo. Então, uma das primeiras coisas que eu, quando eu assumi, decidi implementar é um novo sistema de controle, porque eu acho que é fundamental tu ter a modernidade, a tecnologia aliada nas vendas e controle. Então, a gente precisa ter um sistema de gestão, que a gente escolheu a SAP, uma empresa extremamente conhecida mundialmente. É uma dor de cabeça implementar um sistema, porque tu tem todos os processos que tu tem que verificar e analisar e ajustar. Então, tem que botar para dentro do sistema o processo. Tem que botar para dentro do sistema o processo. E a técnica, como eles falam, best practice, as melhores práticas feitas nas grandes empresas mundialmente, eles tentam implementar também e tu aprende e tu ajusta, ou seja, toda a técnica, isso vai. Então a gente começou a implementar o SAP e a nossa ideia com essa implementação do SAP é até o final do ano mais uma outra loja e até o 2019 outra loja no interior do estado, se tudo der certo. Mais 2 lojas do Império Persa. Uma expansão do Império Persa. Exatamente. Né? Exatamente. Legal. Pedrão, nós vamos fazer um rápido intervalo, daí vamos subir, dar uma circuladinha na loja, subir e daí tu vai nos contar um pouco da história de cada tapete, como é que a gente vê e sabe diferenciar o que é um e outro.
Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa ricardolandini.net, saímos da mostra Elite Design lá na beira do Guaíba e viemos aqui para Nilo Peçanha, no Império Persa, onde o Pedram Zaman vai nos falar um pouquinho dos tapetes que estão nos diversos ambientes da mostra Elite, que nós vamos mostrar também a mostra e o Pedram explicando cada um desses tapetes, essas obras de arte, né, que, como essa que está aqui atrás de mim, um tapete mude, ó, já aprendi. Tapete iraniano, feito à mão. Isso aí. Mude. Pedram, o que tem lá, as tuas parcerias, o que tu tem de tapetes lá na Mostra Elite Design? Ricardo, eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade de vir aqui no teu programa e a gente poder falar sobre esses produtos maravilhosos que a gente está divulgando na mostra, vários produtos exclusivos, vários produtos modernos, vários produtos diferentes que a gente colocou nesses 8 ambientes que tu teve a oportunidade de ir lá na mostra e ver como ficaram muito bonitos. Eu fico realmente muito honrado em poder estar participando dessa mostra e com esses 8 profissionais, na verdade são mais profissionais, mas 8 ambientes que ficaram fantásticos. A capacidade desses profissionais de poder transformar os meus tapetes com um olhar impressionante, realmente foi algo que me emocionou bastante. E bem eclético, né? Bem eclético. A gente teve cada um dos ambientes, cada um dos profissionais que utilizaram os produtos, utilizaram de uma maneira diferente. Então a gente não tem repetição de produtos e a gente não tem a mesma repetição assim, em ambientes iguais. E isso também me deixou muito feliz. Pedram, então vamos tentar fazer o seguinte, seguir uma ordem de como visitante. Eu cheguei lá, entrei na mostra e segui todo um caminho, começa lá no térreo, vai subindo escada toda, dá uma volta, tem cada ambiente maravilhoso. E nós captamos várias imagens aí que a gente pode mostrar no decorrer do que tu vai falando. Então vamos começar, tu tem 8 parceiros lá que estão lá dentro, 8 profissionais da área do design, da área da arquitetura 8 amigos que viraram amigos muito, muito grandes. E daí então, vamos começar pelo primeiro parceiro teu lá. Isso. Então a gente começa no andar de baixo com a Maria Clara, que está com um tapete, com uma sobreposição de tapetes fantástica. Ela usou um sisal preto, num tamanho maior, e ela queria colocar um tapete. Quando ela veio aqui, ela queria muito colocar um tapete antigo, tapete da década de 20, que foi tecido na década de 20. Aquele tapete maravilhoso. Então tu vê aquele tapete que nem dá vontade de pisar, então quando tu estava lá e disse, será que pode pisar? E realmente o tapete pode pisar. A gente colocou, a gente fez essa sobreposição para ter, ela tinha uma medida desse tapete, que ela se apaixonou, ela queria aquele tapete, só que ele era menor do que o espaço que ela precisava para abraçar o ambiente dela. Então ela pegou e colocou um sisal embaixo, como se fosse uma moldura de um quadro, e colocou esse tapete em cima. Ficou fantástico e é uma grande tendência de utilização. Então a gente subindo as escadas, a gente vai no ambiente da Mônica Preto, da Isadora e da Eliana Machado, que elas se uniram para fazer esse espaço e usaram um tabriz, que é um tapete extremamente sofisticado, num hall de entrada para o banheiro funcional, onde as pessoas que querem usar o banheiro na mostra, utilizam esse banheiro, mas elas fizeram com bom gosto, com detalhe, e cuidaram do tapete de uma maneira fabulosa. Então,
passando por todo esse ambiente clássico, toda essa técnica que tu acabou de falar, do Império Persa e tal, a gente entra no ambiente que é o lounge de eventos com 3 sisais de grande formato. Que o sisal é um tapete brasileiro, produzido aqui no Brasil, começou desde a época imperial, esse uso desse tapete, só que ele tem um pequeno detalhe, ele é extremamente sensível. Então, se cair qualquer água, se cair qualquer líquido, o que for, ele estraga o tapete. E parou de ser utilizado por causa dessa sensibilidade. O que nós da Império Persa lançamos nessa mostra? No lounge de eventos, onde tem uma grande passagem de pessoas, onde tem eventos com bebida, água, enfim, garçom passando por tudo que é lado, e, consequentemente, o risco de queda de líquido, a gente impermeabilizou de uma maneira que a gente bloqueou o tapete. Então, isso é uma oportunidade que a gente lançou na mostra, a possibilidade dos clientes poderem usar o sisal, quando querem ter um ambiente mais rústico e tal, um produto brasileiro, e não se preocupar com líquidos que caem nesse tapete. Seguindo a nossa jornada dentro da mostra. Seguindo a jornada, nós vamos para o ambiente do Michel Keller, que está um ambiente extremamente conceitual. Ele usou 2 tapetes bem diferentes. Então, vocês conseguem ver que tem até as árvores que estão penduradas, enfim. As árvores de Hogwarts. Que estão penduradas. Então, realmente... do Harry Potter, as árvores estão voando lá. Então, é extremamente conceitual. Então, é o quê? Cores, tecidos, utilizações. E aí ele usou 2 tapetes. Um tapete, o estilo marroquino, até que a gente pode ver, que foi produzido pela tribo dos berberes, então que tem até essa... Norte da África, isso já? Marrocos, né? Ele pega perto do Marrocos, mas assim, é as tribos daquela região. E o outro lado é um tapete persa reloaded, um tapete totalmente desconstruído. E que o pessoal gosta muito, enfim, a gente pode falar em algum programa, se tu me permitir, sobre esses tapetes desconstruídos. Então, seguindo o caminho, a gente vai para o ambiente do escritório Gioda Arquitetura e Publicidade, do arquiteto Cláudio Gioda e o seu irmão Sadi, e que eles fizeram o espaço dedicado à blogueira Ali Klemt. Então, ali a gente botou na mesa de trabalho dela um tapete persa extremamente clássico, aquele tom vermelho que o pessoal gosta bastante. E ali, como se fosse no banheiro, que tem a parte, vamos dizer, molhada, a gente botou um tapete perto da parte onde a gente faz a maquiagem, um tapete indiano, branco, com pelos, e que ele tem brilho. Para linkar esse conceito da blogueira que gosta de flashes e brilhos e etc., a gente conseguiu trazer isso para o ambiente do Gioda. Foi impressionante como a gente conseguiu atender o profissional com desejo no conceito do seu espaço. Seguindo o nosso caminho. Então, seguindo o caminho, a gente chega no espaço da nossa querida amiga Camila Shalom. Ela fez uma cozinha gourmet do papai. Ela, como é uma cozinha do papai, a gente queria botar um tapete que tivesse algo a ver com o papai, com o homem, com algo bem masculino. Então, esse tapete, que é um tapete rústico, a gente conseguiu iraniano. A franja desse tapete é de crina de cavalo. Ao invés de ser do tear, a continuação do tear, que é de lã, ele foi substituído por crina de cavalo. Um tapete totalmente de lã. Só a franja dele é de crina de cavalo, que ficou assim, ó, deslumbrante. Ficou bem legal. Vamos para o 3º andar, que é o último andar da mostra. Nós tivemos o privilégio, a oportunidade de entrar
no ambiente da Sabrina Sbardelotto, que ela até comentou um pouquinho antes sobre o espaço dela. É uma loja, e dentro dessa loja ela pediu para que a gente colocasse 2 tapetes bem grandes, tapetes persas clássicos bem grandes, e alguns produtos para vender que os clientes pudessem comprar e levar debaixo do braço. É o único ambiente, né, dentro da mostra que tu pode chegar lá e falar, eu quero levar isso, aquilo, outro, né? Inclusive tem tapetes teus lá. Tem né? tapetes meus de pequenos formatos, tu pode botar... Ah, sim, eu adoro, eu acho muito bonito aquilo lá. Para botar um telefone, para botar, valorizar um vaso de cristal. Fica fantástico, fica muito bonito. E tem esses tapetes pequenos, tem tapetes um pouco maiores, enfim. Mas todos os tapetes, o conceito dessa loja na mostra é, todos os tapetes tu leva debaixo do braço. Seguindo a nossa jornada, chegamos no ambiente é o último ambiente que a gente está com tapetes, depois tem uma sequência, mas a gente não forneceu tapetes nos outros, que é o ambiente da arquiteta Ângela e da designer de interiores Daniele, que eles fizeram o Terraza del Sol, que é um ambiente como se fosse um jardim de inverno, mas extremamente sofisticado, bonito, ficou lindo, até impactante, até comentei com elas que como impacta, que a gente está acostumado a ver um tipo de conceito de jardim de inverno, e ficou muito sofisticado com uma lareira, enfim. E a gente colocou um tapete sintético que imita o couro, como se fosse um couro sintético, que vem da Turquia. É um tapete extremamente resistente, pode tomar chuva, pode tomar sol, pode fazer o que quiser com esse tapete, que ele tem uma resistência muito grande. A gente, para testar a resistência, quando eu fui comprar esse tapete, eu peguei um pedaço desse tapete, coloquei numa obra e pedi que eles passassem com um carrinho de concreto em cima dele. Depois de um dia, a gente lavou o tapete e ficou intacto. Pedrão, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado. Tá, uma boa viagem para ti. Traga notícias, passe notícias e informações, né, durante a tua viagem. E na volta, quem sabe, um evento aí mostrando para os teus clientes e amigos essa viagem. É tão bacana, né? Pedrão, obrigado e sucesso para Império Persa.